Nós vamos hoje cantar só uma canção. Tivemos um problema com o computador e não tem como resolver agora, mas a transmissão está ok. Então, vamos orar? Querido Deus, peço que o Senhor nos proteja, que essa palavra alcance os nossos corações. Como diz essa canção escrita por Lutero há mais de 500 anos atrás: castelo forte é o nosso Deus, escudo e fortaleza. Além da proteção, o Senhor é aquele que guerreia por nós. O Senhor está conosco nas batalhas diárias. Por favor, Senhor, que essa seja a nossa segurança todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Abre lá em Romanos, pode sentar, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 18 ao 25. As crianças elas vão lá para a sala agora, também vão ser expostas à palavra de Deus. E eu queria que você deixasse a Bíblia aberta, porque nós vamos olhar para esse texto e vamos explicar. Eu vou explicar cada versículo, então não fecha ela, ou não desliga também. É preciso que a gente fique muito concentrado, porque é um texto um pouco difícil, com alguns detalhes que precisam ser explicados agora. Vamos lá. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Muito bem. Na semana passada, nós olhamos para o versículo 18 e ficou claro que sim, os filhos de Deus, eles passam por momentos difíceis, eles passam por sofrimentos. Todavia, apesar disso ser uma verdade, nós não estamos sozinhos no nosso sofrimento. Deus está conosco e esse sofrimento é uma ferramenta de Deus, é um instrumento de Deus para que nós cresçamos, nós amadureçamos. Então, por mais que o sofrimento seja algo muito ruim e que nós não queiramos passar por ele, nós também sabemos que ele é pedagógico, ele nos ensina muita coisa. Nós amadurecemos com tudo isso. Então, ficou bem claro que para um cristão ou para qualquer pessoa é inadmissível que ela procure sofrer. Por conta própria ela procure sofrer. Ela tome decisões que levará ao sofrimento. É inadmissível isso. Uma pessoa não pode caçar o sofrimento. Isso, infelizmente, acontece nos nossos dias. Existem pessoas que caçam o sofrimento e, quando sofrem, acabam culpando Deus por esse sofrimento, mas esquecem que elas mesmas tomaram a decisão que está gerando esse sofrimento. E nessa hora, se for alguém muito espiritual, irá dizer que é o diabo que está fazendo sofrer. Todavia, eu volto a lembrar, são as decisões erradas que está gerando esse sofrimento. Isso pode acontecer. Isso é possível, que alguém com as suas atitudes, suas decisões, esteja colhendo sofrimento. E sabe disso. E sabe disso. Então, nessa hora, a gente precisa, de novo, trazer à memória que nós não podemos fazer isso.
Nós não podemos viver uma vida que fique caçando o sofrimento, fica tomando decisão errada, sabendo que isso vai gerar um sofrimento em nossas vidas, né? Porém, mesmo que a gente tome todos os cuidados possíveis quanto a isso, nós não podemos impedir que uma pessoa morra na nossa família. Isso vai gerar um sofrimento. Nós não podemos impedir, apesar de toda a prevenção que a gente faz, alguém nos roubar. Isso vai gerar um sofrimento para as nossas vidas. A culpa é de Deus, de alguém nos roubar, por que Deus não guardou a minha vida? Não, a culpa é do ladrão. A culpa é do ladrão, não de Deus. Então são coisas que a gente tem que pensar que só está acontecendo porque a gente vive num mundo hostil, num mundo que o pecado está presente. Só acontece essas coisas porque a gente está nessa existência aqui. Se a gente não estivesse aqui, já estivesse na eternidade com Deus no céu, não estaria experimentando essas coisas. Isso tudo é peculiar da era presente. Então é impossível a gente dizer também que a gente também não pode ficar doente. Se eu ficar doente é porque eu estou em pecado. Não. Não. Eu fiquei doente porque a doença é algo presente na era presente. Na nossa época aqui. A gente vai no médico e de repente abre um diagnóstico e está lá uma doença grave. Deus nos abandonou? Não. Faz parte dessa vida presente, pessoas ficarem doentes. E a gente tem que tirar essa coisa de dizer que nós somos privilegiados e que nunca vai acontecer conosco. Vai acontecer conosco. Isso um dia pode chegar e bater na nossa porta. E se a gente tiver uma ideia equivocada sobre sofrimento, nós vamos sofrer mais ainda. Porque faz parte dessa vida. Sofrer. Faz parte. Para você conquistar qualquer coisa, precisa sofrer. Se dedicar. Abdicar. Precisa. Até para passar numa prova como o Enem, você precisa abdicar. De certa forma é um sofrimento. Não a que o Paulo se refere aqui, porque o que Paulo se refere é o sofrimento por você ser cristão, em viver em um mundo hostil, difícil de viver. Então, dito isso, a gente tem que lembrar que junto com o sofrimento, tem algo que não pode ser comparado. Na hora de colocar na balança, aquilo que nós temos em Jesus Cristo, as suas promessas, são muito maior do que o sofrimento que a gente está passando hoje. Olha, eu trabalhei 12 anos no Japão. 12 anos. 12 anos que eu digo que o meu couro ficou no meio daquelas máquinas. Literalmente. Porque lá é trabalho. Não estou dizendo que aqui as pessoas não trabalham, estou dizendo que lá você bate o cartão. Desde o primeiro segundo que você bateu o cartão até o último você vai estar trabalhando. Vai ter alguém supervisionando você, você vai ter que estar apertando o botão e vai ter que estar trabalhando. Então, quando dava aquelas 8 horas, que é comum aqui do Brasil, né, seria lá também o normal, 8 horas de trabalho, eu estava cansado. Muito cansado. Porém, quando eles diziam assim, tem 3 horas extra todo dia, parece que dava um gás. Por quê? Porque isso ia aumentar meu salário no final. Naquela hora eu não tinha um salário na minha mão. Só que depois eu sabia que ia vir. Se eu não fizesse aquilo ali, o salário ia ser baixo. Eu estou te trazendo esse exemplo, porque tem muita coisa que a gente sofre aqui e está reclamando e não está conseguindo olhar lá para frente. Para aquilo que a gente pode ter lá na frente. E está desistindo nessas 8 horas de trabalho iniciais. É difícil mesmo.
Porém, é aí que a gente vai ter que exercitar a perseverança. É aí que a gente vai dizer, não, tem algo melhor. Eu sei que não dá para comparar um trabalho e um salário com a glória que há de vir. A glória futura, onde nós não vamos mais lidar com o pecado, mas traz uma ideia de que a gente pode fazer isso, dependendo da nossa motivação. E pessoas estão tendo motivações erradas para viver. E estão gastando tempo desnecessário nessas motivações. E a gente poderia canalizar isso para a esperança em Deus. Ah, mas isso vai me tornar alguém que vai viver dentro da igreja? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É alguém que vai viver no mundo, mas com a perspectiva de algo muito maior no futuro. E vai tratar essas coisas aqui como passageiras, instrumentos na mão de Deus. A própria vida é um instrumento na mão de Deus, para ajudar outras pessoas, para dar apoio para as outras pessoas. Então, essa glória futura ainda não experimentamos. Nós não estamos sentindo ela. Porque se a gente for fazer uma enquete, dizer, quem sente dor, quem está cansado aqui, todo mundo, eu acho. Porém, na glória eterna, não haverá esse cansaço. Então, nós não experimentamos isso ainda. Não experimentamos. Um dia vamos experimentar. Agora, como é que essa terra se tornou tão hostil assim? Como é que ficou tão difícil isso? Gênesis 3,17. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. E é interessante que você vê naquele relato que Deus não amaldiçoou Adão. Por quê? Porque se ele amaldiçoasse Adão, não teria salvação. Ele amaldiçoa a terra, para que com sofrimento Adão olhasse para ele de novo e dissesse, eu preciso do Senhor. Desde esse momento aqui, desde esse momento, a terra se tornou um lugar hostil. Então, esse sofrimento do qual nós estamos falando, vai além de um sentimento. Ele atinge toda a criação, inclusive a criação inanimada, a natureza. Esse texto fala sobre a natureza, sobre o mundo, como ele é. Se nós olharmos o versículo 19, nós temos uma expressão bem interessante. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Preste atenção que ele está fazendo uma distinção aqui dos filhos de Deus e da própria criação. Ele não está aqui colocando os ímpios neste bolo. Ele está falando literalmente da natureza. A natureza foi amaldiçoada por causa do pecado. O que isso quer dizer? Que ela não nos dá plenamente aquilo que ela poderia nos dar. E nós, em contrapartida, usamos a própria natureza como combustível para a nossa vaidade. A relação com a natureza, homem-natureza e natureza-homem, passou a ser hostil, desde o momento da queda. A natureza ela foi criada para quê? Se nós observarmos o texto que tem em Gênesis 1, você percebe que cada coisa foi criada num dia certo, em uma cronologia certa. Para quê? Para servir de habitat para o ser humano. Não adiantava ter criado o homem no primeiro dia se não havia oxigênio para ele respirar. Não adiantava criar o homem no primeiro dia se não havia ervas para ele comer. Nesse primeiro momento aqui, antes do pecado, ele não se alimentava de carnes. Isso vem depois de Noé. E depois do pecado, a instrução é que eles iriam se alimentar das hortaliças, dos vegetais.
Então, o que leva a entender é que a criação inanimada, a natureza foi criada para servir o homem, ser habitat do homem, servir de alimento para o homem. E ela seria, antes do pecado, algo que o homem poderia desfrutar plenamente dela. Porém, pós-pecado, o que acontece? Essa natureza fica hostil, nasce espinhos, dificuldades, mostrando que seria um lugar difícil de viver. O trabalho não nasce quando Adão e Eva pecam. O trabalho já nasce na criação, antes do pecado, quando Deus disse que Adão seria o administrador do jardim do Éden. Já existia trabalho. Então tem gente que fala assim, miserável do Adão, porque pecou, tem trabalho e eu estou cansado hoje. Está errado essa afirmação. O problema é que antes do pecado não havia esse sofrimento por causa do trabalho. Era prazeroso. Era prazeroso. Tudo brotava, tudo dava e era fácil pegar. Era fácil se alimentar. Após o pecado, o homem teria que trabalhar e do suor do seu rosto iria se alimentar. Não é que ele ia comer o suor do rosto, mas o trabalho que ele teria a ponto de suar seria o alimento. E a gente sabe que as relações de trabalho são muito difíceis. Trabalhar para ganhar um salário no final do mês é difícil. Trabalhar para ter uma renda como um dono, como um proprietário, é muito difícil. Ainda mais aqui no Brasil, como estão as coisas. Está mais difícil ainda. Então, toda essa criação poderia estar diferente hoje se não fosse o pecado. E essa criação, por mais que seja inanimada, ela sabe que foi criada pelo próprio Deus. A natureza adora o próprio Deus. É criação de Deus. Perceba que a natureza não é Deus. A árvore não é Deus. O lago não é Deus. Mas foram criados por Deus. Para apontar, para ser algo que as pessoas vão ver e vão se maravilhar. E nós poderemos dizer, foi criação de Deus. Capítulo 1 de Romanos fala sobre isso. As coisas que foram criadas revelam o atributo da onipotência de Deus, que trouxe tudo à existência apenas pela sua palavra. Então essa natureza aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação aqui é o dia da ressurreição. Um dia em que nós vamos ter novos céus e nova terra. Esse elo do pecado não vai mais existir. E os filhos de Deus e a natureza estarão em perfeita harmonia. É só você ler Apocalipse, que fala sobre a harmonia entre a criação e os filhos de Deus. Vai ter essa harmonia que não existe hoje. Não existe. E a natureza está respondendo à ação do homem, ano após ano. Isso não significa que essa é uma pregação política que vai falar sobre o que a ONU... Não, negativo. Até mesmo porque eu sei que politizaram esse assunto. Ecossistema, natureza. O que o texto sagrado diz é que o pecado estragou esse relacionamento. E a natureza vai responder também a essas ações. Quando a gente vê aqueles estados aqui do Brasil que antes existiam rios cortando, e esses rios cortando esse estado, e esses rios foram canalizados em outra direção, ou foram colocados no subterrâneo das capitais aí do Brasil. De repente vem uma chuva, não tem para onde ir a água, e inunda tudo. Aí você vê a natureza mostrando a sua hostilidade mediante a ação errada do homem. Então, não vou entrar no mérito de clima, essas coisas todas, é só um exemplo. A natureza responde à ação do homem, é hostil. Muito bem, versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade,
mas por causa daqueles que a sujeitou. A vaidade, aqui nós colocaremos como pecado, tá bom? A criação está sujeita à vaidade. Que vaidade? É a vaidade do homem. Ela é inanimada. Uma árvore não conversa contigo. Tem gente que diz que conversa com animal. Não sei quem é o animal. Mas a árvore não fala, entendeu? Mas o homem pode usar isso de uma maneira equivocada. Interessante, né? Até um parênteses aqui, negócio de animal. Hoje eu vi um meme, né, de um batismo de cachorro. Batismo pet. Meu Deus do céu, onde vai parar, né? A loucura do ser humano. Né? Batiza cachorro, mas não dá um prato de comida para quem está com fome. É estranho demais tudo isso. É estranho demais. Mas vamos lá, vamos prosseguir, esse não é o nosso assunto, pois a criação está sujeita à vaidade. Essa relação homem-natureza estragou, azedou no dia que Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus. E ela não está sujeita voluntariamente, tá? O texto aponta que ela foi sujeitada por alguém. E esse alguém é o próprio Deus. Deus sentenciou a natureza, para não sentenciar o homem. Desde o Éden tem misericórdia sobre as nossas vidas. A gente pensa que o sofrimento por causa do trabalho é ruim, mas o maior sofrimento seria se a humanidade fosse condenada naquele dia e amaldiçoada, a passar a eternidade inteira no inferno. Mas ali naquele momento houve um ato de misericórdia de Deus para com os homens. Então essa natureza, ela foi sujeita a essa vaidade pelo próprio Deus. Porém, quando você presta atenção um pouco naquele texto de Gênesis 3, a gente vê Deus falando com a serpente também. Um diálogo interessante, em que a tua descendência terá conflito com o descendente da serpente. O descendente está no singular, essa palavra. Ela não está no plural. Descendência é plural, descendente é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, aparecendo a primeira vez no Antigo Testamento. Jesus está aparecendo aqui, como aquele que vai esmagar a cabeça da serpente na cruz. Quebrar essa maldição, esse elo do pecado. Por isso que os filhos de Deus hoje devem agir com respeito à criação, à própria natureza. Nós deveríamos ser aqueles que, não por política, mas ética cristã, usufruíssem muito melhor do que os outros da natureza, daquilo que temos, porque sabemos que foi criação de Deus. Ora, meus irmãos, a praia não é do diabo, nós podemos usufruir muito bem dela. Tem gente que diz que a praia é do diabo. A única coisa que eu vi nas Escrituras que o diabo criou foi a mentira. Não há nada que Satanás criou, a não ser a mentira. Ele é o pai da mentira. Então, toda a criação foi nos dada por Deus, para que possamos usufruir dela da melhor maneira possível. É esse o ponto aqui, tá? Significa que eu não posso derrubar nenhuma árvore. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de usufruir da melhor maneira possível. Sustentável, que traga benefícios para as pessoas. Enfim, os filhos de Deus devem ter uma outra mentalidade sobre a criação. Porém, o ponto em questão aqui, em que mostra a natureza sofrendo, esse resgate não é agora, por mais que a gente levante um monte de bandeira, preserve a natureza, não vai acontecer agora, vai continuar sendo hostil. A redenção só vem no dia da ressurreição. É no dia da ressurreição que as coisas vão se consertar, então não adianta pensar em governo humano que possa consertar as coisas. Não existe. Sempre vai haver alguma falha, sempre vai haver algum engano, sempre vai haver algum problema. Sempre. Não há perfeição em nenhum lugar. Como agora nas eleições as pessoas estão dizendo sempre, nós vamos escolher o menos pior. Essa é a fala de todas as pessoas.
né? Isso só prova o caos que nós estamos. Mas é um caos ainda controlado pelo próprio Deus, porque Deus não perde o controle de nada. Nós perdemos o controle. Nós perdemos o controle da nossa vida, às vezes perdemos o controle até das nossas emoções, por causa do sofrimento, mas Deus não perde o controle disso. Entenda bem o que eu estou falando. Mesmo que tudo esteja acontecendo contrário à natureza, e a natureza contrária aos homens, ainda está debaixo do controle de Deus. Ainda está debaixo do controle de Deus. Mas como que isso acontece? Porque Deus é o soberano Criador, o sustentador de todas as coisas. E só não acontece mais coisas justamente porque Deus está controlando. Se fosse só a ação do homem em voga, Deus deu uma corda no mundo, deu corda, e foi embora, descansar, dormir. Se fosse assim, nós já teríamos destruído o mundo. Com a bomba, pum! Destruía tudo, todo mundo morria. O melhor exemplo disso é Hiroshima e Nagasaki. Da ação do homem, em grande escala, matando pessoas. Sem qualquer pudor. Simplesmente por vaidade. Ah, vamos botar um fim na guerra? Beleza, então tá. Bum. Quantas vidas foram ceifadas? Isso poderia acontecer em escalas muito maiores, só não acontece pelos freios de Deus. Mas por que Deus permitiu? A ação do homem é terrível. Se a gente for pensar nisso, em outro assunto podemos conversar. Muito de vocês não estariam aqui hoje, né? Ouvindo essa mensagem. Os desígnios de Deus trouxeram vocês, os avós, os tataravós, para cá para o Brasil, e estamos sentados aqui, vocês niqueis. Glória a Deus, porque encontrará salvação, mesmo em meio ao sofrimento, lá atrás, de outras pessoas. Eu queria falar um pouco sobre isso agora. Falar um pouquinho dessa história. Né? Numa época que não tinha motosserra. Era só mato, malária e sofrimento. E não desistiram. Não desistiram. Perseveraram. Com todo o respeito da palavra. Gente doida. Só gente doida. Assim. Eu falo doido do respeito que eu tenho, sabe? Encararam. E a gente tem um benefício disso hoje. Eu tenho o benefício de ter a presença de vocês aqui. Isso prova que o sofrimento, por mais que seja muito difícil lá atrás, quando a gente vê a coisa desenrolando, e a gente está hoje aqui, poxa, a gente não repetiria esse sofrimento, né? É loucura. Porém, obrigado, Senhor, pela história que nós temos para contar. Obrigado. Não é bom, não, ficar caçando sofrimento, repetindo. Porém, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu te conheço hoje. Graças a isso que passei lá atrás. A natureza, foi bom, né, a gente falar sobre isso agora, foi gostoso, né? Pensar um pouco como Deus tem agido na nossa própria vida para a gente estar sentado aqui hoje. A natureza, ela sofre também como nós sofremos. Ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Um dia tudo vai ser renovado. Com isso eu quero acabar com essa ideia que um dia as coisas vão dar certo aqui do mundo enquanto os homens governam. Não vai dar certo. Por isso a nossa esperança tem que estar em Deus e o nosso foco deve estar no retorno dele. Enquanto isso não acontece, ninguém pode botar a mão dentro do bolso, entendeu? E ficar só olhando para o céu. Ah, Jesus vem. Não funciona assim. A gente tem que viver. Mesmo com a natureza sendo hostil. Mesmo com a natureza retaliando a ação do homem. Na esperança, versículo 21, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Falando sobre o pecado, ela está cativa. Mas existe uma esperança para ela também. Quando os filhos de Deus tiverem também liberdade. Isso aqui aponta para uma redenção. A palavra redenção foi pago o preço. Nós não somos mais escravos.
porém nós ainda estamos aqui nessa existência. É estranho porque tem algo lá no futuro que é certo, mas ainda a gente está aqui, esperando que esse algo certo chegue, aguardando. Mas, volto a dizer, não é aguardando no sofá, é aguardando agindo, fazendo a coisa certa, tomando as decisões certas. Um dia nós estaremos diante do nosso Deus, com a natureza também redimida. Ela vai estar plenamente em ação junto conosco. Não vamos mais ter medo do leão, nem do urso, nem de nada. Vai estar tudo organizadozinho, orquestrado pelo próprio Deus. Plenamente nós vamos desfrutar isso. Ainda não desfrutamos, mas vamos desfrutar. Por isso que o tema da mensagem é glória futura. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Essa palavra geme e suporta angústias, você tem que trazer à memória uma mulher que está para dar à luz, está com dores de parto. Não é geme e angústia para morrer, é geme e angústias esperando o nascimento. Né? Lá no texto que a gente leu de Gênesis 3,17, diria que essa gravidez seria uma gravidez de dores, a partir do pecado. Dores, angústia. Porém, nasce. E é uma alegria. E é uma alegria. Os filhos são alegria. Então você tem que ter isso na mente. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Esse gemido não é um gemido de morte, não é uma angústia de morte, é uma angústia de esperança. Vai ter algo bom, vai vir algo bom. Isso não fala ao teu coração, porque muitos de nós estamos gemendo e reclamando da vida, sem pensar naquilo que vai nascer de bom, daquele momento, do nosso crescimento. Ou os pés estão tão fincados, tão enraizados nessa terra, que a gente não consegue pensar na glória futura. A ressurreição é algo extraordinário. Eu penso todos os dias nisso, porque, poxa, já pensou um mês sem se preocupar com boleto para pagar? Nada. Tudo de boa. Eu vou, como Adão, poder comer e não vai ter mais suor correndo aqui. Não vai ter nada disso. Isso aí é top, cara. Isso aí é bom demais. Porém, enquanto a gente está aqui, nesse suor, nessa lida difícil, já tem que botar o pezinho para lá, né? Assim, não, estou meio aqui ainda. E vai chegar uma hora que os dois pés estarão lá, na glória. Por isso que existe aquela expressão, a terra do pé junto. Já viu? E o cara vai para a terra dos pés junto. Né? É justamente agora está lá com o pé na eternidade. Eu espero que essa terra do pé junto, para você, seja o céu. A eternidade com Deus. Né? Então, há um sofrimento e há uma angústia. E veja o versículo 23, nós também gememos. E não somente ela, mas também nós. Nós somos quem? Nós aqui. Todos nós, todos os crentes que passaram até hoje pela face da terra. E não somente ela, natureza, criação, mas também nós que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Olha, aqui tem uma palavra bacana, uma palavra de Deus. Como diziam os meus irmãos mais fervorosos, é forte o que eu vou falar agora. É forte. Igualmente gememos em nosso íntimo. Esse negócio de gemer de boca aberta, ficar falando, reclamando de tudo, do sofrimento, esse gemido é interno. E esse gemido não é por causa do sofrimento. Esse gemido é a esperança da glória futura. É o desejo do relacionamento com Deus. Está sofrendo,
está angustiado, existe um gemido interno, com foco em Deus, na esperança que as coisas em Deus um dia serão redimidas, totalmente. E o que está vivendo agora no presente, que para muita gente esse presente aqui não é fácil de viver não é só espinhos que tem pela frente aí, não, tem muita coisa. A gente vive uma época difícil, porém, são tempos dos quais a Bíblia se refere também. Jesus disse que nesses últimos dias seriam assim. Paulo advertiu que seria assim. Não há uma expectativa de melhora. Talvez isso pode melhorar a economia, ok? Sim. Pode melhorar assumindo, acho que é impossível isso aí, o vírus, não sei. Mas o ser humano nunca vai melhorar sem a ação de Deus na vida dele. Isso é impossível. Sempre caminhará para a hostilidade. Pode ver que os relacionamentos são muito piores. Proporções gigantescas agora por causa das redes sociais. Não é que agora é pior, tá? Deixa eu refazer essa minha frase. Sempre foi difícil desde lá do Éden. Pô, começa com Adão culpando a mulher, né? A mulher que tu me destes, apontando para Deus. Se tu não tivesse dado a mulher, eu não estaria com problema. A Eva, a mesma coisa. O problema foi a serpente. Quem criou a serpente? Deus. Se não houvesse serpente, se nem tivesse a árvore lá, a gente não teria comido. Toda hora alguém está culpando alguém de alguma coisa. Isso não acontece dentro da casa? Entre as famílias? Por que tu fez isso? Fulano fez aquilo, estou isso por causa disso, por causa daquilo. Está aí a prova, meu irmão, minha irmã. É isso. E o problema é que agora em redes sociais a gente está vendo aquelas mandadas de indireta. Isso aí é a coisa mais terrível que tem. Nunca pegou uma assim, não? Uma mandada de... O que essa pessoa está falando? É até ridículo, né? Olhar. Porém, está acontecendo. As pessoas estão doentes e estão mostrando. Ali, isso aí não é para a gente criticar, não. É para nos alertar, ver que tem muita gente que está precisando do relacionamento com Deus. Que a solução para a vida dessas pessoas são Deus. É para isso, tá? Se você for criticar todo mundo, começa criticando você mesmo. Você deveria se criticar primeiro. Se vai começar a julgar, comece por você, pelo seu próprio coração. Enfim, o texto não está falando sobre isso, mas esse gemido em nosso íntimo realmente está sofrendo, mas a gente quer que chegue logo esse dia da glória futura, da glória ser revelada. A gente quer que aconteça, né? Por isso que Paulo continua aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ele está falando de glorificação. Uma coisa que deveria estar na pauta das nossas conversas entre irmãos, o dia que nós estaremos com o corpo glorificado. Porque é verdade, vai acontecer. E é algo que a gente quer, só que a gente quer aqui. Só que aqui é impossível. Porque o corpo envelhece, o corpo morre, a gente vai sentindo dor, a gente vai, né? Quem dera eu tivesse meus 18 anos. Mas quando tu fala isso para a pessoa de 18 anos, ela também não entende. Então eu tenho 18 anos, eu vou aproveitar, para quando eu chegar na tua idade não ficar reclamando como tu. Quem está errado? Quem está certo? Nenhum. Todos estamos vivendo no mesmo mundo, que é hostil. Né? Inclusive os jovens. Hoje são aqueles que tiram fotos com um sorriso e dormem com os travesseiros encharcados. Isso é um problema. Tiram fotos sorridentes, mas dormem com o travesseiro encharcado. Estão sofrendo. E um dia esse sofrimento vai passar. Nós vamos ter o corpo glorificado.
Já existe isso? É possível isso? Não. A gente toma um remédio para passar a dor, estraga o fígado, estraga o rins. E a gente tem que tomar porque a gente não quer ter dor. Olha o efeito dominó das coisas, né, cara? Não tem como. O mundo é hostil. A nossa esperança não é aqui, ó. Por mais que a gente encontre o melhor médico, o melhor fisioterapeuta, o melhor... Não é aqui. Vai ter dor até o final do dia. Nessa terra. É uma péssima notícia. A gente queria ouvir outra coisa, né? Mas como dizer se a gente está vendo isso? A gente vê. A gente não pode enganar os nossos olhos. O mundo é hostil. A nossa natureza é hostil. Cada dia que passa, nós morremos e envelhecemos. Lidamos com a morte todos os dias. A morte das nossas células. Todos os dias. Não dá para fugir. Se você ficar focado nisso, não dá um desesperozinho? Mas, rapaz, não tem nada bom nessa terra, não. Não tem nada assim, que é tudo desse jeito. Não. Você pode encarar isso com outra perspectiva. Sabendo de um Deus que está cuidando de você aqui e que tem algo extraordinário para você, sim. E que está bom isso. É melhor do que o teu plano e do que o meu plano para a minha própria vida. Deus é muito melhor do que qualquer plano de saúde, do que qualquer plano político. Deus é melhor do que os nossos filhos, do que os nossos cônjuges. Deus está acima de qualquer conceito de relacionamento. Deus nos ama e nos conduz. E Ele está vendo o nosso sofrimento. Por isso que Ele é um Pai amoroso. Ele quer nos ensinar com tudo isso, mas um dia Ele vai dizer, chega. Aquele pai que diz, não, com paciência eu esperei, mas agora chega. E está lá na Bíblia escrito que esse dia vai chegar. A gente que não olha para Ele com muita clareza, mas está descrito no Apocalipse, os céus vão despontar, a glória do Filho de Deus vindo com teus santos anjos, quando a trombeta ressoar, e os filhos de Deus estarão com Ele na eternidade pelo arrebatamento. E haverá ressurreição naquele dia, e nós desfrutaremos da eternidade com Deus, e o primeiro ato da eternidade é uma ceia. Olha, o primeiro ato da eternidade é uma ceia, bodas do Cordeiro. Agora imagina a pessoa que morreu com sofrimento, vítima de um câncer, aquela coisa, de repente, sem dor nenhuma na eternidade, zero bala, hein? Eu queria saber como é que é o corpo glorificado. Se é a gente novinho, se é a gente velhinho, como é que é o corpo glorificado? A gente não sabe, só que a gente sabe que é bom. E já basta saber que é bom. E ter o próprio Deus nos servindo, nós nos confraternizando com Ele, que coisa extraordinária. Isso nos dá esperança. Sim, nos dá esperança. Nós vamos olhar agora para o versículo 24. Vai falar sobre esperança. Nós terminamos essa ênfase que foi dada agora no gemido em nosso íntimo, que está acontecendo, mas nós aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aí passa para o versículo 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? De fato, quem espera o que está vendo? Esperança é uma expectativa. Esperança, na verdade, deve ser uma atitude, não só um sentimento. Tem gente, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Se Deus quiser, eu consigo um emprego ano que vem. 2022 está aí, se Deus quiser, a dieta vai dar certo. Se Deus quiser. É uma esperança banal, porque esse que quer um emprego novo não leva um currículo. O cabra da dieta, já nas festas de ano, já digo, não, semana que vem, esse semana que vem aí que mata. Não, mas mês que vem eu vou pegar firme. Quando viu, passou, é dezembro, acabou. Já era.
Então, essa esperança é uma esperança de ação, é uma esperança que nos conduz nessa terra. Nós somos salvos, está escrito nas Escrituras Sagradas, pela fé em Jesus Cristo. Mas Paulo diz assim, porque na esperança fomos salvos. Porque na esperança, que esperança que ele está falando? É um foco em algo muito melhor para as nossas vidas. Nós, hoje, não perdemos a salvação, mas a nossa salvação não está completa, entendeu? A salvação só estará completa quando os nossos 2 pés estiverem na eternidade. Aí chegou o fim. Por enquanto, ainda está carregando, como dizem os mais jovens, ainda está carregando o processo. E a gente está aprendendo com o sofrimento. Enquanto carrega, nós vamos aprendendo as coisas. Agora, se a gente só olhar para as circunstâncias, nós vamos ficar desesperados, entendeu? Porque as circunstâncias, dependendo dela, elas são desesperadoras. A gente não pode negar que isso de fato é verdade. Tem circunstância que é desesperadora. Coisa assim que tu põe a mão na cabeça. Rapaz, o que vai dar agora? Você já teve essa sensação? Tipo, caramba, cara. Como é que pode? Não esperava essa daí. Realmente, ninguém vai esperar coisa ruim. Mas acontece. Assim como acontece isso, nós também podemos esperar coisas boas. Então a nossa salvação está sendo completa e um dia estará plenamente estabelecida quando estivermos na eternidade. Então, a nossa salvação não diz respeito a essa terra. Se engana quem diz isso. A salvação é para que a gente tenha carro, casa, dinheiro, muitos amigos. Não é isso. A salvação diz respeito à eternidade com Deus. Para sempre. A eternidade é para sempre. A salvação tem mais a ver com o momento futuro do que o momento presente. A terra é uma peregrinação. E você aprendeu hoje que nessa peregrinação, nessa terra, ela é hostil. É difícil. E você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar. Não dá para desviar toda hora do sofrimento. Uma hora você vai ter que encarar a realidade e amadurecer, meu irmão, minha irmã. Uma hora você vai ter que amadurecer. Uma hora as coisas vão ter que parar de ser brincadeira de criança. E encarar a realidade. É difícil? É. Mas é necessário. É necessário. Então, a esperança que se vê não é esperança, de fato. Porque se você já está tendo, não é esperança. Como você vai ter expectativa daquilo que você já tem na mão? Pois quem espera o que vê? Aí o versículo 25 responde: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ei, então tem algo interessante aqui. Enquanto eu sou guiado pela esperança, eu aprendo a ter paciência. Você nunca orou por paciência, não, meu irmão? Aí eu queria ter paciência. Aí, de repente, acontece um monte de coisa, você pergunta: ai, meu Deus, tu me abandonou, agora acabei explodindo. Foi porque você pediu a prova, veio para você adquirir paciência. É assim que funciona. Para você aprender a ter paciência, é preciso que as coisas apertem um pouquinho na sua vida. Para você aprender, a gente é meio imediatista, né? Quer tudo na mão. Minha avó dizia: você quer tudo na mão como galo cego. Eu nunca entendi que expressão era essa, que galo não tem mão. Mas é isso, a gente é muito imediatista, né? Quer tudo na nossa hora, de repente vem umas coisas na vida e quebra a gente por dentro. Para a gente ter paciência. E principalmente paciência para aguardar o melhor que ainda vem, que é a glória futura. Tem que ter paciência. A paciência consiste em permanência. Permanecer no caminho do Senhor. Permanecer constante, sem instabilidade. Está vindo as tempestades, você está tendo pensamentos,
sabe, cabeça não está funcionando legal, beleza, mas pelo menos fique. Pelo menos tenha constância nesse processo, porque Deus vai ajudar você. Deus vai conduzir você. Isso acaba nos constrangendo, porque a gente sabe o quanto que a gente é chato às vezes. E Deus é tão bondoso conosco. Isso acaba nos constrangendo. Mesmo assim, nem eu me amo, cara. Mas Deus te ama, meu irmão, minha irmã. Como diz essa daí, pega a visão, ó. Pega a visão aí. Mesmo você sendo um chato, uma chata, e às vezes eu acho isso de você também, viu? Deus não acha. Deus te ama. E também vocês acham de mim também, tá? Aqui é como diz, chumbo trocado. Porque a gente está vivendo num mundo que a gente está crescendo, cara. E a gente vai precisar de Deus, todos nós. Todos nós vamos precisar de Deus nesse processo. Sim. Logo, a paciência é um resultado. E não um sentimento. É um resultado de quem aprendeu a sofrer e sabe, não, peraí, Deus está comigo. Peraí, socorro virá de algum lugar. Não, calma lá. Peraí. Eu já sei que quando eu ajo pelas minhas próprias emoções, sempre dá ruim, dá errado, eu fico estressada, tomo decisão. Então, eu vou parar por aqui. Abandonei o leme, está nas mãos do Senhor. Só que a gente está lá, e aí, Senhor? O que eu faço? Qual é a direção? É esse agora o nosso lidar diário com Deus. Porque Deus está conosco, meus irmãos. Deus está conosco. Você não precisa sentir Deus, Ele está. Deus não é a sensação, como as pessoas dizem, Deus está. Essa é a verdade irrefutável, que Ele está com você, meu irmão, também que está assistindo pelo YouTube. Deus está. Não negue isso, Deus está conduzindo a sua vida. Paciência é um resultado. E a impaciência é a última coisa que eu vou falar. Depois a gente passa para a conclusão. A impaciência, diante do sofrimento, revela uma fé debilitada e um coração insatisfeito com os desígnios de Deus. A impaciência revela alguma coisa. Revela que seu pé está fincado nessa terra. Não tem alvo nenhum futuro. Diz que está impaciente. A fé está debilitada. Porém, Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Está usando essa mensagem, chamando a tua atenção. Ele quer tirar tuas raízes e colocar tuas raízes na eternidade. Quer dar um up na tua fé. Para que você passe essa peregrinação de maneira mais tranquila. Muito bem. O que a gente poderia concluir? Que bom seria se tirássemos o eu do foco. Se o eu não fosse o foco. O eu. Você não fosse o foco para você mesmo. Que bom que seria se o teu foco fosse Deus o tempo inteiro. Que bom seria. Se isso acontecesse, a gente sofreria menos. Eu digo, não é que sofrimento não viria, mas a gente saberia lidar com o sofrimento de uma maneira diferente. A gente ia continuar chorando, ia continuar sendo difícil, mas a gente teria convicção, Deus está fazendo algo na minha mente, está me ensinando algo, eu vou crescer com isso. Eu vou aguardar com paciência a ação de Deus e vou fazer a minha parte. Que essa história de ficar com mão cruzada, braço cruzado, como dizem, não é de Deus, não. Não é de Deus, não. Não é crente, não. Quem deixa de fazer as coisas que sabe que tem que fazer. Tem que levantar, meu irmão, minha irmã. Tem que ir para esse mundo, desbravar o que tem que desbravar. Encarar a realidade da vida. É hostil, mas Deus está comigo. Deus está comigo. Que bom seria que as pessoas não vivessem estressadas. Que bom seria que a gente não ouvisse tanta murmuração. Que bom seria que as pessoas não fossem tão ácidas umas com as outras.
ácidas. Que bom seria, mas isso é o céu. Aqui nós passaremos por isso. Prepara teu coração. Prepara e saiba lidar com essas coisas de maneira bíblica. Tá bom? Por último, que bom seria, a última parágrafo da conclusão. Que bom seria se aguardássemos com paciência o dia que vamos desfrutar o melhor da nossa existência. A eternidade na presença de Jesus Cristo. Isso é a glória futura. A glória futura. Que bom seria. Ajudaria muito. Será que a gente consegue tomar essas decisões hoje? De entender que paciência não é um sentimento, é um resultado, e que antes tem que vir a esperança em Deus, no seu reino, ser consciente que o céu não é aqui, nessa existência, no tempo presente, é lá no futuro. Organizou as ideias aí? Deu para dar uma organizada nas ideias? Não é à toa não, não é à toa. Agora você vai ter que encarar a vida. E eu espero que você encare a vida e o sofrimento dessa vida com uma perspectiva diferente. Amém? Quem aprendeu aí alguma coisa? Deus abençoe vocês do YouTube também. Eu vou orar, tá? Agora, para a gente finalizar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de pregar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E hoje, especialmente, nós queremos agradecer pelo sofrimento do passado, pelas coisas que nós sofremos e aprendemos, crescemos com tudo aquilo que sofremos. E hoje pode ser que tenha pessoas assistindo essa mensagem que ainda esteja sofrendo internamente, esteja passando por dificuldades e foi te dada uma mensagem, meu amigo, minha amiga, que Deus, o nosso Todo-Poderoso Deus, está com você, quer conduzir a tua vida. Entrega-se, entrega o teu coração, toda a tua existência nas mãos daquele que pode conduzir a tua vida. Ó Deus, escuta essa oração. Escuta a oração que essas pessoas estão fazendo, Pai. Que a Tua salvação venha sobre os lares que estão ouvindo essa mensagem, que estão assistindo essa mensagem, ó Deus. Nos ajuda, também nós aqui estamos presentes, a lidar com os sofrimentos de maneira bíblica daqui para frente. A nossa mente foi organizada pelo Senhor, não foi por mim. O Senhor organizou nossa mente, o Senhor nos mostrou o que é o sofrimento, como nós estamos agindo no sofrimento e a maneira que devemos agir a partir de agora. Então, literalmente, o Senhor passou a bola para nós. Então, nós queremos forças para prosseguirmos na nossa caminhada aqui na terra até o dia do encontro com o Senhor. Nós aguardamos esse dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, pessoal do YouTube. Tchau, tchau. A gente se vê na semana que vem. Não, semana que vem não estou aqui. Vai ser o irmão Joilson que vai trazer a mensagem, mas nós continuaremos esse ano ainda o texto de Romanos, capítulo 8, tá bom? Tchau, tchau.